Salmo 3, comentário bíblico expositivo Warren W. Wiersbe. Esta é a primeira vez que encontramos a palavra salmo no livro. O termo hebraico é mismor, significa tanger cordas. Também é a primeira oração de salmos e o primeiro salmo atribuído a Davi. Todos os salmos do livro 1, Salmo 1 ao 41, são atribuídos a Davi, com exceção ao Salmo 1, 10 e 33. O Salmo 2 é atribuído a ele em Atos 4, 25. O Salmo 3 é considerado um lamento pessoal, em uma categoria que inclui vários outros salmos, 3, 7, 13, 17, 22, 25 ao 28, 35, 38 a 40, 42 a 43, 51, 54 ao 57, 59, 61, 63, 64, 69 ao 71, 86, 88, 102, 109, 120, 130, 140 ao 143. Davi escreveu este salmo depois de fugir de Jerusalém, quando seu filho Absalão tomou o trono, segundo Samuel capítulo 15 ao 18. O rei e os membros de sua corte haviam atravessado o rio Jordão e acampado em Manaim. Esse é um salmo matutino, versículo 5. O Salmo 4 foi escrito durante os mesmos acontecimentos e é um salmo vespertino, 4:8. Salmo 4:8. E é possível que o Salmo 5 também seja nesse período, bem como os Salmos 42, 43, 61, 62, 63, 143, ver 5, 3 e 8 e 10. Conflito. Ele reconhece suas dificuldades. Salmo 3, versículos 1 e 2. A oração começa de forma bastante abrupta, com Senhor, como Pedro afundando no mar. Mateus 14, 30. Davi não tem tempo de passar por uma extensa liturgia, pois sua vida está em perigo, bem como o futuro do reino. Ele sabe que Deus é socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, 1. Absalão havia demorado a formar um grupo para apoiá-lo em seu golpe. E o número de partidários do usurpador crescia a cada dia. 2 Samuel 15, 12, 13. 2 Samuel 16, 7, 8. 2 Samuel 17, 11. 2 Samuel 18, 7. Absalão era bem apessoado, cheio de palavras agradáveis e um hábil mentiroso que sabia agradar o povo e conquistar o seu coração. 2 Samuel 15, do 1 ao 6. O estadista inglês James Callaghan disse: uma mentira pode estar quase do outro lado do mundo, mas a verdade está sempre pronta para alcançá-la. Existe alguma coisa no coração do ser humano que lhe dá prazer em se alimentar de mentiras. Não apenas o número de inimigos de Davi aumentou, como também as notícias pioraram. O povo diz: não há mais salvação para o rei. Ver Salmo 31, 13, Salmo 38, 19, Salmo 41, 4 ao 9, Salmo 55, 18, Salmo 56, 2, Salmo 69, 4 e Salmo 71, 10, 11. O termo salvação, Yeshua, em hebraico, é traduzido por salva-me, no versículo 7, e por salvação, no versículo 8. E é dessa palavra usada 136 vezes em Salmos que vem os nomes Jesus, Mateus 1, 21 e Josué. Por que Deus permitiu essa rebelião infame e perigosa? Fazia parte da disciplina de Davi por seus pecados de adultério e homicídio, 2 Samuel 12, do 1 ao 12. Em sua graça, Deus perdoou Davi quando o rei confessou seus pecados, 2 Samuel 12, 13, 14, Salmos 32 e Salmos 51. Mas em sua soberania, permitiu que Davi colhesse as consequências amargas desses pecados. Davi teve problemas familiares que acarretaram grande sofrimento, 2 Samuel 12, 14. Inclusive a morte de seu filho com Batseba, o estupro de sua filha Tamar e o assassinato de seus filhos Amnon, Absalão e Adonias. Essa é a primeira vez que o termo Selá aparece nas Escrituras, versos 2, 4 e 8, sendo usado 71 vezes nos Salmos e 3 vezes em Abacuque 3. Os hebraístas não apresentam um consenso quanto às origens desse termo, que pode ser decorrente das palavras que significam elevar ou calar. No primeiro caso, trata-se de um sinal para que o cântico seja entoado em voz bem alta.
ou para que sejam erguidas e tocadas as trombetas, ou, ainda, para que as mãos sejam levantadas ao Senhor. No segundo caso, pode ser um sinal para uma pausa, um momento de silêncio e de meditação. 2. Certeza. Ele afirma sua confiança no Senhor. Salmo 3, versículos 3 ao 4. Mas Davi não se deixa abater com facilidade. Sem ignorar os problemas, ergue seus olhos da situação ameaçadora a seu redor e olha para o Senhor pela fé. Davi sabe que está em perigo, mas Deus é seu escudo. Ver Gênesis 15, 1. O rei de Israel era chamado de escudo, pois protegia a nação. Salmo 84, 9, Salmo 89, 18. Mas Davi dependia de Deus para ser seu escudo. Salmo 7, 10, Salmo 18, 2, Salmo 47, 9, Salmo 59, 11, Salmo 84, 11, Deuteronômio 33, 29. Davi encontra-se numa situação vergonhosa, por causa de seus próprios pecados e da traição de seu filho. Mas Deus é a fonte da glória de Davi. Absalão transformou a glória de Davi em vexame. 4:2. Mas um dia essa glória seria restaurada. A situação é desanimadora, mas o rei sabia que Deus levantaria sua cabeça e lhe restauraria seu trono. Salmo 27:6, 2 Samuel 15:30. Confia nas promessas que Deus lhe fez na aliança relatada em 2 Samuel 7 e sabia que Deus não o abandonaria. O templo ainda não havia sido construído no santo monte de Sião, mas a arca estava lá, ver 2 Samuel 15:25. E era o trono de Deus, Salmo 81. Davi podia ter sido forçado a deixar seu trono, mas Jeová ainda estava sentado no trono e continuava no controle. Absalão havia atacado o rei ungido de Deus, Salmo 2:2. Algo perigoso de se fazer. Davi continua clamando ao Senhor em oração, sabendo que Deus não o havia abandonado no passado e que não abandonaria agora. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Salmo 34, 6. Terceiro, celebração. Ele anteve a vitória. Salmo 3, versículos 5 ao 8. Quando Davi acorda na manhã seguinte, a primeira coisa que lhe vem à mente é o Senhor e a maneira como ele protegeu o rei e seus servos durante a noite. Para Davi, este é um sinal de que o Senhor está com eles e de que os acompanhará até o final dessa crise. Isso nos faz lembrar de Jesus adormecido na tempestade, Marcos 4:39, e de Pedro dormindo na prisão, Atos 12. Se crermos nele e buscarmos a sua vontade, Deus trabalha por nós enquanto dormimos. Salmo 121, 3, 4, Salmo 127, 2. Davi declara que não temerá as dezenas de milhares de pessoas organizadas em formação de batalha contra ele, pois Deus lhe dará a vitória. Deuteronômio 32, 30. Amanhã era a parte mais importante do dia para Davi, como também o deve ser para nós hoje. Era pela manhã que ele se encontrava com o Senhor e que o adorava. Esse era seu horário de orar. Salmos 5, 3. De cantar. Salmos 57, 7, 8. Salmo 59, 16. E de se satisfazer com a misericórdia de Deus. Salmo 90, 14. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. Abraão levanta cedo, Gênesis 19, 27, Gênesis 21, 14, Gênesis 22, 3. Como também ao fazer Moisés, Êxodo 24, 4, Êxodo 34, 4. Josué 3, 1, Josué 6, 2, Josué 7, 16, Josué 7, 16, 8, Josué 7, 16, Josué 8, 10. Samuel, 1 Samuel 15, 12. Jó 1, 5. E Jesus, Marcos 1, 35. Deus não apenas deu descanso a Davi, como também o salvou. A oração de Davi no versículo 7, levanta-te, Senhor, remete ao tempo em que, assim como Davi, nessa ocasião, o povo de Israel encontrava-se no deserto. Quando a nuvem de glória que os conduzia começava a se mover e o povo levantava acampamento e partia, Moisés costumava dizer ou cantar:
Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Números 10, 35. Davi havia enviado a arca de volta a Jerusalém, 2 Samuel 15, 24 e 29, mas sabia que a presença de um objeto sagrado não era garantia alguma da presença do Senhor. Ver 1 Samuel 4. Davi não tinha acesso ao tabernáculo nem ao ministério dos sacerdotes, mas era espiritual o suficiente para saber que o amor e a obediência de seu coração era tudo o que Deus queria. Não tinha consigo a arca do Senhor, mas tinha consigo o Senhor da arca. Não podia oferecer sacrifícios de animais, nem incenso, mas podia levantar as mãos para adorar a Deus. Salmo 141, 2. A glória de Deus estava com ele, versículos 3. Como também a bênção de Deus, versículo 8 do Salmo 3. O inimigo que levanta-se, Deus também levantaria, lhe daria vitória. Algumas traduções colocam os verbos no versículo 7 no passado, indicando que Davi faz uma retrospectiva das muitas vitórias que Deus havia lhe dado em outros tempos. O Senhor salvou minha vida tantas vezes no passado, então por que me abandonaria agora? Outras versões, como a Nova Versão Internacional, consideram essa oração como um pedido por vitórias no presente e no futuro. De qualquer modo, Davi tinha fé para crer que Deus iria diante dele, que derrotaria o exército de Absalão, e foi exatamente o que Deus fez. Acertar o rosto do inimigo, fere-lhe nos queixos, era um ato de humilhação. Davi considera o exército rebelde de um bando de animais que devem ter seus dentes quebrados. Salmo 7, 2, Salmo 22, 14, 13, 16, 20, 21, Salmo 10, 9, Salmo 17, 12, Salmo 35, 17, Salmo 57, 4 e Salmo 58, 6. Jonas citou o versículo 8, quando estava dentro da barriga do peixe. Jonas 2, 9. E foi salvo. Apesar de ser usado uma estratégia brilhante para fazer frente aos planos de Absalão, Davi recusou-se a assumir o crédito. Somente o Senhor receberia a glória. Davi também se recusou a cultivar qualquer tipo de ressentimento contra seu povo, pedindo em vez disso que o Senhor os abençoasse. Isso nos lembra a oração de Jesus na cruz, Lucas 23, 34, e a oração de Estevão, quando estava sendo apedrejado, Atos 7, 60. Deus restaurou Davi a seu trono e permitiu que preparasse Salomão para sucedê-lo. Davi também conseguiu juntar sua riqueza de modo que Salomão tivesse todos os recursos necessários para construir o templo. Ver 1 Crônicas 22 ao 29.